Olá, meu caro, minha cara, professora Silvia Ferreira, professora do NEAF, comentando aqui rapidamente a prova do TJ que aconteceu aí no último domingo. Tivemos algumas surpresas, embora nós já tivéssemos feito a previsão a respeito daquilo que vem aparecendo nas bancas. Estamos percebendo uma quantidade bastante significativa de textos e questões que têm relação com textos. E apesar de a banca VUNESP ela ter essa queda pelos textos, nós comumente vemos uma quantidade um pouco menor de textos a serem lidos e extraídos dali o sentido de uma ou duas questões. Ocorre que desta vez nós tivemos poucas questões e uma de cada especificamente, bem pontuais, né? Quando a gente fala sobre gramática, a gramática raiz mesmo, regência, concordância, crase, colocação pronominal e pontuação. Foram as 5 questões cobradas e que fizeram menção aí especificamente à gramática. Nas demais questões, nós tivemos pequenos textos, com exceção daquele texto sobre as princesas, né, contos de fadas, mas todos os outros eram textos bastante simples, mas que exigia do candidato um aprimoramento na questão de ler e dar sentido, associado a esta ferramenta ao que ao que nós chamamos de vocabulário, né? O léxico, o campo semântico, os sinônimos, qual é o significado da palavra dentro de um contexto. Então aqui a prova começou fazendo menção a um poema de Paulo Leminski e obviamente a gente precisaria estar atento a 2 palavras principais, né? Ou seja, o advérbio aqui, que obviamente quando eu uso o aqui nesta pedra, eu estou entendendo algo presente e próximo a mim, né? São essas 2 palavras, esses 2 termos que nos permitem chegar à ideia de que em algum momento, algum outro momento passado, alguém parou para ser olhado, outras pessoas apreciaram o mar, mas neste momento específico, nesta pedra hoje, alguém sentou e ficou olhando para o mar, alguém parou, né? Ficou sentado ali olhando, mas nós sabemos que o mar não para, e ele não parou para ser admirado, por isso foi água para todos os lados. Então perceba que o fato dessa movimentação trazida pelo verbo, por exemplo, mar para todo lado, o mar não parou, é que denota ou que traz à tona o nosso gabarito, né? Ele se espalhou e atingiu tudo que estava à sua frente. Agora, por que não a letra A? Porque ele se moveu. Mas a gente não pode entender que esse movimento se deu de forma violenta, apesar de nós entendermos que foi água para todo lado. Foi água para todo lado pela sua extensão. Ademais, nós temos uma pessoa sentada e não pessoas, ok? Na letra C, nós temos o espantou com os olhares ao tocar rudemente a pedra, tá vendo? O mar se espantou com os olhares? Não, ele seguiu o curso normal. Plácido, tranquilo, calmo? Também não chegou a ser violento, mas ele não foi, né? Se nós fôssemos personificar este mar, olha, com licença, mas eu não posso parar para ser observado, então eu vou dar uma pequena molhada em você que me contempla e que me admira, né? E aqui a gente tem de novo a admiração humana, ok? Ele se movimentou porque existia um humano? Não, ele se movimentou porque ele se movimenta mesmo. E esta timidez e este movimento não se deu de forma tímida, dado o caos, né, que se formou, ou seja, água para tudo quanto é lado. Na sequência, nós tivemos então essa palavra que marca o passado e o presente. O presente está aqui,
neste momento, neste momento. Então perceba que aquelas duas palavras iniciais ali no poema já mostram para mim um tempo atual. Mas o mar sempre existiu, pessoas que admiram o mar sempre existiram. Veja, o alguém é um pronome, né? Ele não tem essa possibilidade de marcar o antes e o depois. O verbo parar, ele está no passado, então não dá para a gente fazer esse divisor de água entre o que passou e algo que está agora no presente. Olhado é particípio, isso eu não olho para o auxiliar deste verbo, eu não sei a que tempo se faz, né? A que tempo ele faz referência. E lado também não tem nenhuma possibilidade de dividir o tempo entre presente e passado. Na sequência, nós tivemos mais um texto e que fazia menção ou trazia à tona o conceito de cidadania, cidadão versus cidadania. Então, mais uma vez, não existiu aí uma questão de interpretação de texto, mas sim de uma compreensão textual, porque bastava que você se dirigisse a esta parte do texto e dizer, inclusive no início, aliás, é no início do texto que nós encontramos qual é a ideia que será defendida, se for uma narração, quais são os personagens que serão apresentados e que vão ali praticar ações que serão os protagonistas e os antagonistas do enredo. Mas ali no enunciado nós temos o conceito de cidadania, de acordo com o autor, inclusive, né? Não é aquilo que nós sabemos com as nossas palavras. De acordo com o autor, e tá aqui, ó, a cidadania, na lição do professor Dalmo, expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade, ela está possibilitada de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Então, por que o gabarito? Vinculada ao papel que as pessoas assumem quando se colocam como membros ativos. Olha, ativamente ativo, ok? Na sociedade em que vivem, ou seja, participar da sociedade em que estão inseridas. Uma questão de compreensão textual, recorta e cola do texto, ok? Avança aqui, a gente encontra uma outra questão que também é possível encontrar a resposta dentro do próprio texto, porque o autor, ao longo da sua abordagem, ele faz a diferenciação entre o que é cidadania e o que é nacionalidade. E a partir desta diferença entre cidadania e nacionalidade, nós entendemos que o cidadão se define como o quê, né? Então, concluir que um cidadão é aquele que mantém a sua nacionalidade, óbvio, ainda que deixe de exercer os seus direitos. Por quê? Porque para você ter essa característica, né, pertencer, fazer parte ali de uma nação, você não precisa necessariamente estar atuante. É o que o próprio autor do texto diz. A nacionalidade é um fato natural. Você não deixa de ser, você não perde a sua nacionalidade se você não exercer os seus direitos ou deveres. Agora, a cidadania, sim. Você tem você assina um contrato, né, entre aspas, para que você possa exercer a sua cidadania. Mas a nacionalidade, de acordo com o autor, é um fato natural, ok? Na próxima questão, nós tivemos aquilo que a banca também já faz com muita frequência: encontrar os elementos que são os elementos coesivos e que, de alguma forma, elas garantem a progressão do texto, ou seja, elas vão linkando as ideias, mas ao fazer essa conexão, estabelece-se uma relação de sentido, ok? Então, quando a gente encontra, e aí eu posso
trocar aqui, posso usar dois caminhos. Eu posso entender que esse pois depois do verbo sempre será conclusivo, não é? Mas eu posso fazer a substituição por outros termos, ou seja, cidadão é então, cidadão é portanto, cidadão é por isso, por conseguinte, isso é uma ideia de conclusão, né? E a gente tem conclusão na letra A e na letra D. Só que o por aqui, ele nunca foi utilizado para estabelecer uma ideia de comparação, porque para que haja a comparação, eu preciso de dois elementos com uma característica em comum. Então, aqui eu poderia substituir por causa, porque, tendo em vista que, nesse caso, gabarito alternativa D, e isso aqui é esperado, foi esperado durante todo o seu processo de preparação em língua portuguesa. E se a gente está falando de VUNESP, eu não estou falando especificamente da prova do TJ, eu estou falando da VUNESP. A VUNESP, ela tem, além do sentido dado ao texto, da compreensão daquilo que está inserido dentro das próprias linhas do texto, nós temos os elementos coesivos com valor semântico, e isso sempre cobrado em provas, tá? Também não foi surpresa encontrarmos uma questão em que se deveria colocar aqui o sentido, ou seja, fazendo a substituição destes elementos destacados, que são verbos, né? Propiciar, ostentar e implicar. Quais são os sentidos? Então, aquilo que propicia é que me torna possível, né? Então, me permite fazer. E aí nós temos, nesta questão de propiciar, permitir, aí você vai dizer, se permite, admite, se admite, estimula, ok, mas a gente tem a ostentação, e quando você ostenta algo, perceba que eu poderia colocar aqui, olha, eu estou me vangloriando com algo, mas o coibir, ele não tem relação com o propiciar, né? Proibir é permitir, coibir é proibir. Então, só por esses dois termos, nós já encontramos a resposta correta, né? Propiciar é permitir, ostentar é exibir e implicar no contexto tem o sentido de pressupor. Normalmente nós encontramos o implicar no sentido de acarretar, né? Mas no contexto implica a submissão. Não é necessariamente acarretar automaticamente uma submissão, mas te possibilita, pressupõe que você tenha acesso aí à submissão, ok? Avança mais um pouco, aí nós tivemos mais um texto que falava a respeito da situação do trabalho no Brasil, que embora tenha o aspecto positivo do crescimento em relação a anos passados, nós tivemos aí um mas, no meio do caminho nós encontramos um adversativo. E aí, é claro que a gente tem que encontrar este mas na resposta, né? Veja ali na alternativa correta, deixa eu só colocar aqui, eu acho que tá na última, aqui ó. A queda expressiva do desemprego ao final de 2022, parabéns com estrelinhas, temos o ponto positivo, quando comparamos 2021 e 2020. Porém, olha a quebra de expectativa, nem tudo são flores, existe ainda um cenário de desigualdade quando nós pensamos nas mulheres, principalmente as mulheres nordestinas, quando nós pensamos nos jovens, tudo bem? Por isso, gabarito alternativa E. Outra questão também de compreensão de texto, não tem aqui uma interpretação, processo de inferenciação. Avança mais um pouco, a gente encontrou classe de palavras. Essa classe de palavras, de fato, a banca sempre tem aquela quedinha pelo substantivo e pelo adjetivo. Nesse caso, ela não fugiu. Perceba que nós começamos aqui com um artigo, ok? Queda é o substantivo que é caracterizado, esse substantivo, pelo adjetivo expressiva.
Tudo bem? Então, na ordem, eu procuro um adjetivo e na sequência eu tenho um pronome. Primeiro um adjetivo, depois um pronome. Observe que na letra A, dada aqui a junção da preposição de mais a, nós já transformamos, nós já podemos afirmar que este é um substantivo. Lembra que nós estamos procurando um adjetivo? Então, a preposição entre também tira de circulação a alternativa A. Na alternativa B, perceba o artigo. Logo, eu tenho um substantivo. Jogo fora, embora qualquer seja pronome. Na alternativa D, nós temos, de fato, um adjetivo. Mas ele está depois. E a banca pede claramente, respectivamente, ou seja, respeite a ordem. Eu quero primeiro um adjetivo e depois um pronome, e não o contrário, primeiro o pronome e depois o adjetivo, ok? Pujança é um nome, é um substantivo e desde é uma preposição. Volta para o gabarito, rendimento está sendo qualificado pelo adjetivo médio e todos é um pronome indefinido, ok? Avança mais uma vez, nenhuma surpresa, tivemos aqui os elementos coesivos, os famosos valores semânticos dos advérbios. E aqui nós temos o claro. Isso não quer dizer claro, óbvio, obviamente, certamente é uma ideia de afirmação. Temos, portanto, duas alternativas que denotam afirmação. O recentemente não vai me ajudar, né? Porque eu sei que ele é tempo e ele aparece nas duas alternativas. Porém, o ainda nunca foi modo. Como você está? Ainda. Perceba? Agora eu posso dizer, você ainda está fazendo tal serviço? Ainda. Perceba? Eu ainda permaneço executando determinada ação. Mesmo que tenha ficado confuso para você, concorda comigo que ademais, além disso, também e são palavras que denotam inclusão ou soma, nunca comparação. Mais uma vez, a comparação estabelece, eu preciso de dois entrando ali num processo de ter a mesma característica para que haja essa comparação, ok? Na próxima, crase, não poderia faltar, mas nenhuma regra profunda. Olha, crase antes de palavra masculina, a singular diante de número cardinal plural, ok? A diante de pronome de tratamento, a antes de palavra masculina plural indefinida, a antes, crase, desculpe, antes de palavra indefinida, gabarito, a procura, a moda, a revelia, a espera, expressões femininas e um ônus a quem ou para quem. Então, ônus a mais o a da nação, gabarito, ok? Avança mais um pouquinho. Nós tivemos aqui, essa sim, foi uma surpresa, mas com uma pegadinha, porque a banca pediu um artigo definido. Definido a, os e as. Então, com é preposição, de é preposição, o é um artigo, mas ele é indefinido, ok? Ficaríamos entre a alternativa A e a alternativa E. Porém, artigo acompanha substantivo, a não ser que eu transformasse este pronome em um substantivo, e aí eu teria que fazer a concordância, né? Os ques se declaram. Mas do jeito que está aqui, é aquela famosa troca entre aqueles que, ou seja, esse o, a, os e as antes de que, é pronome demonstrativo. Por isso, o a determina aqui queda, que é qualificado. Deixa eu só trocar aqui para ficar mais bonitinho. O a aqui, o qualificador, o adjetivo e o substantivo. Então, a queda do desemprego. Fechou? Pontuação, também sem nenhuma surpresa, a banca colocou aqui, ó, separar sujeito de verbo, aqui verbo de complemento. Na alternativa D, nós tivemos debaixo da chuva, seu Jorge encheu no Brasil. Então, encheu no Brasil
tem que estar entre duas vírgulas, né? Ou nenhuma vírgula. Combinado? Na alternativa C, aqui nós temos no Brasil ok, vírgula facultativa, debaixo de chuva ok, tá? Mas como nós temos dois elementos com a mesma função sintática, então eu colocaria a vírgula depois do Brasil. No Brasil, vírgula debaixo de chuva, Coldplay. E aqui, se eu tenho uma oração adjetiva, eu preciso de duas vírgulas, uma para marcar o começo e a outra para marcar o fim, ok? Por isso, gabarito letra A, debaixo de chuva, vírgula, adjunta adverbial deslocado. E aí, eu não preciso de mais vírgula, porque eu tenho aqui a minha oração principal, ok? Quem faz o quê, em que lugar, né? Ou em que evento, seguido de uma oração restritiva. Dispensam-se as vírgulas ou dispensa-se a vírgula. Avança aqui, valor semântico, não só, mas também. Ora, não só, mas também é aditivo, ok? Então, o e, não só, nem, mas também são conjunções ou locuções aditivas. As demais, conformidade, finalidade, adversidade e causa e consequência, né? Falou tanto que terminou a apresentação afônico. Avança mais um pouco, concordância verbal, aula dada, aula estudada, verbo transitivo direto acompanhado de apassivador, o que vem depois é sujeito. Então, se os instrumentos eram ouvidos, ouviam-se instrumentos. Se é a plateia acompanhava. Se são 15 minutos ou foram 15 minutos, preciso fazer a concordância. E o verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. Por isso, o gabarito alternativa C. E nós conseguimos matar a questão apenas observando a concordância verbal. Fácil também, né? Depois a gente tem aqui o que poderia ter causado o erro seria o desconhecimento do termo sufragista. Mas como sufrágio, sufragista tem relação com voto, então, obviamente, que Leolinda Daltro, ela foi precursora do feminismo e ela, como educadora, defendia o direito do voto das mulheres, ok? Também não é surpresa que a banca gosta muito do onde, ele precisa, obviamente, ser utilizado para retomar lugar. Tema não é lugar, ok? Ademais, quando nós fazemos o uso do pronome onde, eu preciso pensar no verbo. Se quem chega, chega a, então não sabemos aonde quer chegar. Se quem se dirige a, aonde eu me dirijo. Se quem vai, vai a, ou quem foi a algum lugar, aonde ele foi. Por isso, o gabarito ficou sendo a letra E, porque o onde retoma uma circunstância de lugar, ok? Na alternativa, na próxima questão, nós tivemos mais uma vez o valor semântico, ou seja, a banca quer finalidade. E qual é a conjunção, a preposição preferida da banca para denotar finalidade? O para. Embora é concessão, é adição, já que é causa, e caso é condição. Avança mais um pouco, aí nós encontramos o texto, talvez o texto um pouco mais complexo, mas o texto fazia menção à necessidade de nós preservarmos as princesas indefesas, dos contos de fada, porque essas princesas, elas foram escolhidas, né? Elas têm ali o seu cunho pedagógico, é uma escolha cuidadosa, progressiva, social, passada esta avaliação por educadores, pais, autores de antologias, editores. Então, não é necessariamente algo que foi colocado goela abaixo para que as pessoas tivessem então a preferência ou fossem obrigadas a aceitar, né, esse tipo de princesa. Por isso, resgatam-se as experiências humanas altamente carregadas de simbologia e o melhor é deixá-los livres dos conceitos
de ensino inexpressivos. Porque as demais alternativas, elas fazem menção a, por exemplo, formação de jovens, evitar problemas dos jovens. Depois nós temos na alternativa B, altamente prejudiciais. E a gente sabe que contos de fada, eles não são prejudiciais na formação da criança, principalmente, né? Depois nós temos aqui, as pessoas usam prudentemente para resguardar a integridade psicológica. Não é esse o objetivo, resguardar a integridade, mas sim fomentar a cabeça, a imaginação da criança. Também não tem o seu lado ruim, ok? Ademais, nós não deixamos de lado os educadores, conforme a passagem que eu destaquei. Desta forma, seguindo esta mesma ideia, não há tensões no texto, né? Nós não temos uma despreocupação com a ordem social. Lembra que os textos foram cuidadosamente selecionados, né? As princesas foram cuidadosamente selecionadas. Não é com o objetivo de causar desordem ou caos. Foi feita de maneira intencional e deliberada. Na próxima, aqui a gente não poderia ter confundido jornalão com jornaleco, né? Jornalão é um jornal bastante conceituado, então não se pode falar em desprezo. Na alternativa B, nós não estamos falando da matéria. A matéria é a mensagem, o jornal é o veículo, tá? Na letra C é a mesma coisa, ó, matéria e tema é a mensagem. A gente está colocando o olhar sobre o veículo de comunicação, que não é desprezado, pelo contrário, ele é um veículo bastante importante, tá bom? Vai para a próxima? Fácil, né? Qual é a palavra que está usada em sentido figurado? É garantir o açúcar e o êxito, acrescentou o beijo. O beijo não tem açúcar, né? No seu sentido literal. Colocação pronominal, não começamos frase com pronome. Todo advérbio é palavra atrativa, eu tô pegando o primeiro erro, ok? Particípio não carrega pronome, frases interrogativas ou todo o que é palavra atrativa. Por isso, ó, orações iniciadas por verbo, ênclise obrigatória, ok? Avança mais um pouco, regência verbal. Obviamente, quem anseia, anseia por algo lindo. Por quê? Por quem é responsável. Quem é responsável? É responsável por. Quem tem pretensão de algo. Quem visa, visa a algo. Quem se refere a algo. Faltou o A antes do pronome. Gabarito, alternativa A. E a última, só erraríamos se nós não soubéssemos o conceito de conjectura, cujo um dos seus possíveis significados é a hipótese. Então, eu estou procurando um verbo hipotético. Verbo hipotético são os verbos que pertencem ao modo subjuntivo ou o nosso futuro do pretérito. Terminação iria, tá aqui, ó, seriam, gabarito, ok? Então, fazendo uma avaliação, Silvio, o que você achou da prova? Cansativa pela quantidade de textos, mas tranquila se você lê e dá sentido ao texto, se você aprimorou o seu vocabulário, se você estava antenado nos conectores, porque a gramática ficou sendo uma segunda parte bastante tranquila, não se exigiu nenhuma regra ultra, mega, blaster complexa. Exausta pelo número de questões, ok? Fique com Deus, aguardo você, até a próxima.